E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um episódio da série que aborda cada uma das seleções que vai disputar a Copa do Mundo. E hoje é dia da gente falar sobre a seleção do Canadá, que surpreendeu fazendo ótima campanha nas eliminatórias e tá de volta a uma Copa. Mas antes de detalhar um pouco mais os jogadores, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com patrocínio da Campobet, que é um site de apostas que atua no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações. Por lá você pode apostar em diversas modalidades além do futebol e tem um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir nesse primeiro depósito, a Campobet dobra para você. Então rastreia o QR Code que está na tela ou clica no link da descrição para fazer o seu cadastro, começar a fazer as suas apostas. Só lembra, galera, aposta é para se divertir, sempre com responsabilidade. Canadá não jogava uma Copa do Mundo desde 1986 e voltou no melhor estilo possível, como campeã das eliminatórias da CONCACAF, à frente de México e Estados Unidos e empurrando a Costa Rica para a repescagem, onde eles acabaram conseguindo passar também. Nos recentes amistosos, a seleção perdeu para o Uruguai e ganhou do Catar, né? Mas se colocou à prova contra outras seleções que estarão no Mundial, o que é importante, porque a maioria das seleções que disputam as eliminatórias da CONCACAF e a própria Champions League da CONCACAF não tem o melhor nível técnico. O técnico da seleção é o inglês John Herdman, de 47 anos, que tem uma trajetória muito peculiar. Ele foi por muitos anos o técnico da seleção feminina da Nova Zelândia, depois foi para o Canadá para treinar a seleção feminina e após 5 anos de um bom trabalho com as mulheres, ele assumiu então a seleção masculina, onde repetiu um bom trabalho, conseguiu levar a seleção para a Copa, tendo uma geração em que começam a despontar alguns bons jogadores, mas não dá para dizer que Canadá tenha muitos craques. Aqui no campinho dá para ter uma ideia base de como joga essa seleção canadense, que tem um desenho tático aqui mais clássico, né, num 4-4-2, com 2 volantes, 2 meias abertos, contando também com uma dupla de ataque, mas com essa escalação o Canadá pode fazer de forma muito natural uma mudança tática para jogar com 3 zagueiros. Dessa forma, o Adekugbe aqui vira um ala pela esquerda mesmo, o Miller, que é um zagueiro canhoto, faz o papel por aqui, o Vitória joga centralizado até porque é um jogador mais pesado, e o Johnston, que é zagueiro ou lateral direito, fica mais preso aqui como um defensor, enquanto o Buchanan pode fazer o papel de um ala direita. O Larier, que é lateral, também pode jogar por aqui, mas o Buchanan é um jogador melhor e ele pode fazer sem problemas essa função. E aqui no ataque, Canadá tem atacantes muito móveis, né? Porque o Jonathan David joga normalmente como um centroavante, mas é um cara muito rápido, ele pode jogar pelo lado. E o próprio Larin é um jogador mais alto, mais forte fisicamente, mas pode jogar pela beirada. Inclusive, algumas das melhores temporadas dele foram jogando como um atacante aberto pela esquerda. E como o Alphonso Davies, né, que no Bayern de Munique é lateral, mas na seleção ele faz o que ele quiser, ele é um meia atacante, que pode jogar centralizado, pode jogar pelo lado direito, então é possível que o Canadá tenha esse desenho tático aqui sem precisar mudar aquela escalação inicial. Mas vamos partir do princípio da seleção canadense jogando aí num 4-4-2, né, com seus 2 meia atacantes aqui, que são jogadores interessantes, o Johnston como um lateral, a dupla de zaga mesmo, e o Adekugbe como lateral esquerdo. O goleiro é Milan Borjan, bem experiente, 35 anos, ele que nasceu na antiga Iugoslávia, teve uma trajetória de carreira bem alternativa, tá? Porque ele jogou nas categorias de base do Boca Juniors, do River Plate, do Nacional do Uruguai e foi se tornar profissional no Rad da Sérvia. Jogou na Turquia, jogou na Romênia, jogou na Bulgária. Desde 2017 é goleiro titular do Estrela Vermelha da Sérvia. É um goleiro bem importante e bom. Como esse lateral direito ou zagueiro, Alistair Johnson, 24 anos. Ele que já esteve com a seleção na última Copa Ouro, atualmente defende o Montreal, né, que disputa a Major League Soccer, e jogou 2 temporadas pelo Nashville, dos Estados Unidos. Esse zagueiro central, Steven Vitória, já é um jogador bem experiente, 35 anos. Ele nasceu no Canadá e tem também a cidadania portuguesa. Inclusive é um cara que jogou praticamente toda a carreira lá no futebol português. Ele se destacou muito pelo Estoril, tendo temporadas inclusive que fez mais de 10 gols. Teve uma passagem pelo Benfica, onde jogou muito pouco, atuou na Polônia, jogou nos Estados Unidos. Nessa temporada está defendendo o Chaves, lá de Portugal, e é um cara que, além de ser muito alto, 1,95 m, ele também bate falta muito bem. Seu companheiro Kamal Miller é mais jovem, 25 anos, é um defensor canhoto que pode ser utilizado na zaga ou na lateral. Disputou
Disputou as últimas 2 edições da Copa Ouro, foi titular na última inclusive, e é outro que está jogando lá no Montreal na Major League Soccer. Eu botei aqui 2 reservas para a zaga, o Doneil Henry, que seria um reserva para o Vitória, e o Scott Kennedy, que seria um reserva para o Miller, ele que também é um zagueiro canhoto, 1,90 m, joga no Jan Regensburg, da 2ª divisão alemã, nasceu no Canadá, mas nunca jogou no futebol canadense, tem 25 anos, e o Doneil Henry, ou Henry, não sei como é que fala, já tem 29 anos, mais experiente, é um cara que apareceu bem no futebol canadense no Toronto, chegou a ser atleta do West Ham entre 2014 e 2016, mas só fez uma partida pelo clube. Deixa eu voltar com eles aqui para já começar a falar ali sobre o lateral esquerdo titular. Sam Adekugbe, 27 anos, é um jogador que nasceu na Inglaterra, tem a nacionalidade nigeriana e também canadense, iniciou a sua carreira no futebol canadense pelo Vancouver Whitecaps, passou na Inglaterra, jogou na Suécia, na Noruega e desde a última temporada defende o Hatayspor da Turquia. E o Hit Larie, 27 anos, ele é lateral direito, pode jogar por aqui, pode jogar como lateral esquerdo também e também, se precisar, pode jogar como um ponta. É natural de Toronto, passou algumas temporadas no Orlando City dos Estados Unidos e nesse momento está jogando lá no Toronto FC, emprestado pelo Nottingham Forest. O clube inglês o comprou, ele não conseguiu render tão bem, foi emprestado de volta para o seu clube de origem. Aqui no meio-campo, o Canadá deveria ter uma dupla de volantes bem consolidada com Stephen Eustáquio e Atiba Hutchinson, mas o veteraníssimo Hutchinson, 39 anos, tem a sua presença na Copa como dúvida. Ele sofreu uma grave lesão e parece que vai para a Copa. Inclusive, no último final de semana, ele ficou no banco na partida do seu clube, do Besiktas contra o Galatasaray, mas não entrou em campo. Já soma 97 jogos pela seleção, ele está no Besiktas desde 2013, jogou 3 anos no PSV, 5 temporadas no Copenhagen, é um bom jogador e seria muito legal se ele pudesse estar na Copa do Mundo, até por ser um cara que roeu muito osso com a seleção, né? Ele jogou 2 edições de Mundial Sub-20 em 2001 e 2003 e desde 2003 ele disputou todas as edições da Copa Ouro com o Canadá. Justamente ficar fora na hora da Copa seria sacanagem. O Stephen Eustáquio é um dos melhores jogadores dessa seleção, atualmente jogador do Porto, 25 anos. Ele que nasceu no Canadá, mas também tem a cidadania portuguesa e construiu toda a sua carreira no futebol em Portugal. Pelo Torrense, passou pelo Chaves, Paços de Ferreira, teve uma rapidíssima passagem no Cruz Azul do México e desde a última temporada está no Porto, onde atualmente tem sido até titular. Em 18 jogos nessa temporada ele tem 4 gols e 5 assistências, né? Se mostrando aí como um jogador que inicia as jogadas, mas também consegue contribuir na hora decisiva, metendo gol, dando passe. E como o Hutchinson é dúvida, né, por esse aspecto físico, eu coloquei aqui 3 jogadores que disputam essa função aqui de um meio-campista central na seleção. O Samuel Piet é o mais cotado, né, para ser aqui o titular na ausência do Hutchinson, um volante que já tem certa experiência com a seleção. Disputou 5 edições da Copa Ouro de 2013 para cá. Ele teve passagens apagadas pelo Fortuna Düsseldorf, pelo Deportivo La Coruña e desde 2017 é uma peça importante nesse time do Montreal, é um meio-campista com característica mais defensiva. O Mark Anthony Kaye apareceu com destaque com a camisa do Los Angeles FC, fez algumas boas temporadas, mas deu uma caída em 2021, se transferiu para o Colorado Rapids. Nessa temporada se transferiu de novo, foi jogar no Toronto, também da Major League Soccer. Ele que é um volante mais alto, 1,85 m, se impõe bem fisicamente e eventualmente chega até na frente para fazer gol. Por característica, ele é o mais parecido com o Hutchinson. E a outra alternativa seria o mais talentoso deles, que é o Jonathan Osório, que já tem 30 anos, ele não é propriamente um volante, é mais um meia. Nascido lá em Toronto, tem dupla nacionalidade colombiana e passou pela base do Nacional do Uruguai. Profissionalmente, ele joga desde 2013 pelo Toronto FC. Nessa temporada, 26 partidas, 9 gols e 4 assistências. Mas até por ele ser um jogador um pouco mais ofensivo, mais meia, né? O Osório não deve ser o titular aqui, especialmente nas partidas contra seleções mais fortes.
Se o Hutchinson chegar inteiro, ele deve ser o titular mesmo. Se não, deve ser o Piette. Aqui pela direita, Tyon Buchanan, 23 anos, se destacou com a camisa do New England Revolution dos Estados Unidos. No início desse ano se transferiu para o Clube Brugge da Bélgica, ainda não conseguiu se achar por lá, mas é um jogador bem interessante, rápido. E velocidade também é uma das principais características de Alphonso Davies, né? O melhor jogador dessa seleção canadense, apenas 22 anos. Ele que é nascido em 2000 e iniciou a carreira profissional no Vancouver Whitecaps em 2016, né? Molecote de tudo. Fez 2 ótimas temporadas por lá, foi comprado pelo Bayern de Munique como uma aposta, ele era um meia atacante, acabou sendo adaptado para jogar como lateral esquerdo no Bayern e é um dos melhores laterais do mundo. Teve seu desempenho atrapalhado nas últimas temporadas por um problema cardíaco, né, em decorrência da Covid-19, mas já está recuperado, voltou a jogar no Bayern e pela seleção, onde ele faz esse papel um pouco mais ofensivo, já tem 34 partidas e 12 gols marcados. É o grande nome não só dessa, mas das próximas gerações canadenses. Quem surge como opção para ser um meia aberto por qualquer um dos lados é o Junior Hoilett, ele que já tem 32 anos, nascido no Canadá, mas fez praticamente toda a carreira no futebol inglês, tá? Ele começou no Blackburn, teve uma passagem pela Alemanha por empréstimo, depois jogou no Queen's Park Rangers, jogou no Cardiff, que é de país de Gales, mas joga as competições inglesas. Atualmente é jogador do Reading, é um ponta que tem alguma habilidade, mas já perdeu boa parte daquela velocidade que chamava atenção, né? No início de carreira parecia que o Hoilett ia ser um grande jogador, não vingou. E no ataque a dupla titular Kyle Larin e Jonathan David, jogadores que têm características complementares. Kyle Larin tem 27 anos, atualmente joga no Clube Brugge, não está vivendo uma grande temporada, em 11 partidas tem apenas um gol. Ele que surgiu com grande destaque no Orlando City como um artilheiro, foi para o Besiktas onde oscilou, mas por exemplo, a temporada dele 2020-2021, ele meteu 23 gols no Besiktas. E com a camisa da seleção canadense são 54 partidas e 25 gols. Ele que é um galalau, quase 1,90 m. E o Jonathan David é o outro grande nome dessa geração, assim como o Alphonso Davies também tem 22 anos e corre pra carai. Ele nasceu nos Estados Unidos, iniciou a sua trajetória pro futebol lá em Ottawa, no Canadá, se transferiu pro Ghent da Bélgica ainda nas categorias de base e desde a primeira temporada dele como profissional, 2018-2019, ele sempre fez mais de 10 gols por temporada. Pela seleção canadense, 34 partidas e 22 gols. Ele arrebentou na Copa Ouro de 2019 e em 4 jogos meteu 6 gols. É muito bom jogador. Esses dois são titulares, mas eu coloquei no banco aqui, por desencargo mesmo, o Lucas Cavallini, que é a opção de centroavante. Ele que é um jogador mais pesado, nasceu no Canadá, mas começou a sua carreira no futebol no Uruguai, defendeu Juventude, Nacional, Fênix, Peñarol, passou 2 temporadas e meia também no futebol mexicano a serviço do Puebla e está na sua 3ª temporada pelo Vancouver Whitecaps do Canadá. E pela seleção tem números bem interessantes, tá? Em 32 partidas ele marcou 16 gols, então pode ser que ganhe seus minutinhos na Copa também. Pelo que mostrou nas eliminatórias, a seleção canadense deve chegar tranquila para essa Copa do Mundo, realmente sem peso nenhum. Voltar ao Mundial depois de tanto tempo, né, desde a Copa de 86, já é uma grande vitória, mas é fato que o Canadá tem alguns jogadores que podem fazer a diferença, né, e dá para sonhar, o grupo não é impossível. É claro que a Bélgica e a Croácia surgem como favoritas, Marrocos também não tem uma seleção ruim, mas Canadá tem que entrar para brigar, velho, é para jogar, não vai ser uma seleção para entrar e ser saco de pancada como foi Panamá, por exemplo. E a federação tá fazendo um bom trabalho no país de fortalecimento de categoria de base dos próprios clubes, né, para que o Canadá possa ter de fato uma seleção forte nas próximas gerações, que não seja aí sonho de uma noite de verão ou de uma Copa, digamos assim. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, usar os comentários para deixar a sua opinião aí sobre essa seleção canadense, até onde você acha que eles podem chegar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!